Bom, é oficial, Kleber Xavier é o novo técnico do Santos, né? Foi anunciado, hoje já teve a coletiva de imprensa dele. Vamos falar sobre isso, o que nós podemos esperar dele. Gostei muito da coletiva de imprensa, o cara fala bem. Então, se for ali metade do que ele fala, do que ele diz, tentar implementar no Santos, a gente tá bem aí de técnico. Com a comissão que é competente, né? Isso a gente já sabe, todo mundo sabe. São só todas as dúvidas que nós temos em relação a ser o primeiro trabalho do cara já em um clube grande, em um clube que está na zona de rebaixamento, né? Então a pressão é grande. Mas o que podemos esperar sobre isso? Bom, eu separei aqui, eu vi toda a coletiva, tá? Acabei de ver toda a coletiva, mas eu trouxe aqui uma matéria aqui do Diário do Peixe, tá? Pra gente falar. Kleber Xavier afasta a sombra de Tite em apresentação do Santos, no Santos. Kleber Xavier foi apresentado como novo técnico do Santos em coletiva nesta quinta-feira, dia 30. O profissional comentou sobre a decisão de seguir carreira solo como treinador e afastou a sombra boa de Tite. Após quase 30 anos atuando como auxiliar dele, o comandante santista reforçou o carinho pelo ex-companheiro e comentou sobre o projeto apresentado pelo Peixe. Abre aspas. Eu tomei a decisão em outubro de seguir carreira só, a partir da saída do Flamengo. Em novembro eu conversei com o Tite. Nesse período de novembro até agora, a gente conversou muito pouco. Conversamos na Páscoa a última vez, antes dele ter esse problema de saúde. E recebi uma mensagem no dia de manhã e eu fiquei muito feliz. Surpreso até e feliz. Não pela mensagem, mas por ele estar bem. E segundo, aceitar o convite da grandeza do Santos. Pela conversa que eu tive com o presidente, que eu tive com o Pedro, foram as pessoas que eu conversei e me mostraram aquilo que eu entendia como um bom projeto. Como um bom projeto mesmo. Como um bom projeto mesmo nessa fase atual, com uma série de dificuldades. Mas acho que foi muito grande com novos jogadores. O projeto me satisfez e me sinto muito feliz por começar a relação. Enfim, tá tudo errado aqui, não consegui entender direito. Não deu pra ler direito esse texto, mas... então tá claro que ele quer começar um projeto de carreira solo, entendeu? Então isso que estão falando de que ele abriria as portas pro Tite vir e tal, quando o Santos conseguir contratar o Tite, vamos falar mais sobre isso, porque o vice-presidente do Santos já deu uma entrevista coletiva basicamente refutando ou no contrário ao que o Kleber Xavier falou aqui. Então mostra mais uma vez todo esse amadorismo que eu venho falando da diretoria do Santos, né? Até quando eles acertam, eles erram, enfim. Mas tá claro aqui que o Kleber Xavier quer ter uma carreira de treinador e vai realmente ser o primeiro trabalho dele no Santos, e não adianta ficar esperando o Tite, pelo menos não aos olhos dele. Se o Tite vier, ele vai embora, e não acredito que o Tite faria isso com ele, porque são amigos, trabalharam muitos anos juntos, né? Questionado sobre o trabalho de como uma preparação de terreno para uma vida de Tite, ele vai falar sobre isso. Kleber afirmou que o alvinegro colocou as expectativas nessa nova fase da carreira dele e não tem como voltar atrás. O técnico revelou se sentir acolhido pela diretoria e projeta vida longeva no cargo. Abre aspas para ele. Minha decisão é seguir carreira solo. Tite iria ao Corinthians e eu não iria com ele. As reuniões que teve antes do Corinthians não tiveram minha participação, nem conversamos sobre isso. Sou profissional de 24 anos de parceria com ele. Poderia ter tomado a decisão antes, mas pela relação, confiança, qualidade dos trabalhos, continuei fazendo a função por me sentir bem. Mas a partir do momento que toma a decisão, não tem como voltar atrás. Fui acolhido pelo presidente Marcelo, Pedro, para começar o trabalho num clube gigante. O Sampaio, o Serginho, tenho relação muito forte com o Clodoaldo, outro fenômeno. Viajou conosco na seleção. É uma decisão minha, começo no grande clube, cheguei para ficar, espero renovar meu contrato, espero ficar a maior parte do tempo no clube, é uma ideia de permanência grande e espero que isso aconteça, mas como treinador. Por fim, Kleber admitiu que poderá receber muitas comparações em relação ao trabalho do Tite. Aí já abre aspas aqui direto. É inevitável que vai acontecer. São 24 anos de parceria. Um cara que tem uma relação muito forte me deu espaço para comandar equipes grandes e seleção brasileira. Não tenho como temer. Ficarei contente se eu nessa carreira conquistar metade dos títulos que conquistamos. Eu também. Apresentando o futebol como apresentamos. Espero conseguir isso. Me proponho a isso. Nos últimos 17 anos trabalhamos em 4 lugares. Inter, Corinthians, Seleção e Flamengo. Não é uma cultura do Brasil. Permanecemos pelo trabalho bom, conquistando e principalmente com boa gestão dos atletas e staff. Uma unidade que quero pregar no Santos. Se eu conseguir isso, a comparação com ele vai ser inevitável pelo lado positivo, e é isso que eu espero. E bom, ele falou ali também sobre o Neymar, que teve toda aquela aspas que tá todo mundo comentando, né? Ele disse que ele errou, que quando o Neymar estava no Al Hilal e tudo, mas que ele veio pro Brasil, está bem.
quer jogar e que ele conversou com o Neymar tá feliz, conversou tudo. Gostei muito que ele falou, todo treinador fala isso, mas ele conseguiu esmiuçar melhor o pensar jogo a jogo, que ele vai trabalhar o lado defensivo, mas também o lado ofensivo. Perguntaram sobre o 4-3-3, que todo santista já tá de saco cheio, ele falou que não é a formação preferida dele, que ele não vai usar somente essa formação, que ele vai avaliar jogo a jogo contra o CRB, contra o Corinthians, contra o Grêmio, qual a formação que ele vai utilizar, como ele vai utilizar, os atletas que ele irá utilizar e jogo a jogo. Falou até que quiseram falar para ele que contra um certo adversário terá tal e tal jogador disponível. Ele disse que não queria nem saber, porque se ele não pode contar com os jogadores agora contra o CRB, ele não precisa saber. Então é importante sim pensar jogo a jogo, justamente para você não ser um Carille, um caixinha, que ficar preso naquele sistema, aquela escalação, aquele esquema tático de sempre, simplesmente manjado do Santos, entendeu? Quando você pensa jogo a jogo, vendo jogadores adversários, o trabalho adversário, tudo do adversário, você consegue escalar melhor o jogador em cada posição. Pode ser até os mesmos jogadores que foram no último jogo, mas em posições diferentes, ou atacando, defendendo de maneira diferente. Isso é que um treinador de futebol tem que fazer. E de novo, o Kleber fala bonito, falou bem, mas a gente tem que ver isso em campo. Vendo isso em campo, o que ele falou na coletiva, sendo transmitido para o campo, refletindo em campo, eu acredito que ele fará sim um bom trabalho, assim como ele fez com o Tite. Mas aí, deixa eu pôr meu fone aqui. Foram ali na porta do CT com o vice-presidente do Santos chegando, né? E ele deu essa entrevista aqui. Deixa eu voltar para vocês verem, De Olho no Peixe, que publicou, tá? Vamos lá. Prazer falar com você, Fernando Bonavides, vice-presidente do Santos. Como é que vocês chegaram ao nome do Kleber Xavier? Eu sabia que eu ia errar uma hora. Do novo técnico do Santos. Seja bem-vindo ao De Olho no Peixe, boa noite. Obrigado mais uma vez, Felipe. É um prazer falar com você, com todos os seus espectadores. É sempre aquela busca, né, de procurar o melhor caminho, né, a melhor solução. É realmente uma busca de bastidores, né? E nós mesmos ficamos todo o tempo procurando as opções, sopesando o que é melhor para esse momento, e não podemos ser mais felizes do que essa solução que foi dada. Com a chegada do Kleber e toda a comissão que era do Tite e da seleção brasileira, dá para sonhar em ter o Tite quando ele estiver recuperado com a sua questão da saúde? Penso que sim, né? O mais difícil conseguimos, né? Um nome de peso, uma comissão excepcional, e é isso que a gente busca diariamente, né? Resolver as questões prementes. Você disse que sim, que imagina que o Tite possa ser uma opção mais para frente. Vocês chegaram a falar com o Tite em algum momento, durante essa negociação feita com o Kleber? Sem dúvida, né? Foi conversado todo o tempo. No impedimento nesse momento, né? O fato é que a solução é essa, né? O que virá à frente será lucro, né? Para a gente encerrar e já agradecendo sua participação, a gente tem a informação de que vocês conseguiram chegar a um acordo para a rescisão do Pedro Caixinha. Você confirma essa informação? Já se chegou realmente a esse acordo e agora pode o Santos registrar o Kleber Xavier? Sim, já está bem encaminhado. É questão de poucos momentos para a gente dar essa solução final. Obrigado. Então, é isso aí que vocês acabaram de ver. O cara basicamente disse que realmente é uma preparação de terreno para o Tite, o que é completamente o contrário do que a gente acabou de ler e eu acabei de ouvir da coletiva do Kleber, sabe? Tipo, por que eles fizeram isso, cara? Por que, pra que falar isso? Mesmo que se for verdade, pra que falar isso? Você só vai pôr pressão em cima do trabalho do Kleber Xavier, você vai dar esperança para um torcedor do Tite poder vir no futuro, o que a gente já tá vendo, por exemplo, na seleção, que não dá certo. Aconteceu no próprio Santos, quando falou que estava acertado com o Luiz Castro, estava acertado com o Quinteiros. É uma diretoria amadora do Santos, cara. Querendo ou não, isso vai trazer pressão pro Kleber Xavier. O Kleber Xavier com certeza não gostou. Já dá pra mostrar que não estão conversando, Lé com Cré não se juntam, entendeu? É claro que se o cara tá se separando do Tite pra seguir uma carreira solo, é óbvio que ele não vai abrir mão disso pra ele sair pro Tite voltar. E outra, mesmo que isso fosse acontecer, você acha mesmo que se ele estiver fazendo um bom trabalho, o Santos brigando lá em cima por título, por Libertadores, indo longe na Copa do Brasil, ele ia sair pro Tite chegar simplesmente porque sim? Claro que não. O cara parece ser assim, um profissional competente, profissional sério, e essa diretoria amadora. Eu já estava acostumado com o Marcelo Teixeira falando merda, com o Pedro Martins falando merda, agora é mais outro. É completamente amadorismo. Pra que falar isso? Me diz, é necessário realmente dar uma entrevista dessa? É só falar, não, vamos ver passo a passo, a gente contratou um profissional excelente, que tem sim uma filosofia parecida com o do Tite, é um futebol que nós buscamos.
Tite deu uma pausa na carreira, desconversa. Ou então simplesmente nega, fala a verdade, se é a verdade, né? Também não dá pra saber se ele realmente falou a verdade. Estão contando com o Tite, dá pra esperar tudo, né, dessa direção do Santos. Um absurdo isso, um absurdo. Qualquer crise que tiver agora, digamos que o Kleber ganhe 15 jogos seguidos, a partir do momento que perder 5, 6 seguidos, que é normal, ainda mais no futebol brasileiro, já vão pedir a cabeça do cara, vão começar a perguntar, cadê o Tite? Não é assim que funciona. A direção do Santos, o vice-presidente, o presidente, o CEO, todo mundo é extremamente amador. Extremamente amador. De novo, eu vi a coletiva de imprensa, fiquei feliz, o cara fala bem, dá pra ver que é um profissional sério, e logo em seguida acontece essa pataquada aqui. O santista não consegue ter um vídeo onde ele consegue falar bem, tá ligado? A minha esperança era chegar aqui, ver uma coletiva de imprensa legal, que foi o que aconteceu, e chegar aqui só pra falar o que a gente espera do futebol do cara, que espera um futebol vistoso, um futebol que arrume a defesa do Santos, que eu espero e acho que ele vai conseguir fazer isso, né? Ele gosta de jogar com linhas altas, mas o Gil e o Zé Ivaldo são lentos, não sei, talvez ele troque, o Luizão talvez tome conta ali, ou o Luan Pérez chegue, não sei o que ele vai fazer. Também ele falou que vai conseguir, ao mesmo tempo, arrumar a defesa, vai tentar ir pro ataque e tudo. Beleza, quis falar aqui sobre o futebol do cara, mas não tem como sair da politicagem do Santos, que é amadora, é de várzea. Vocês aí, muita gente comentou nos últimos vídeos, quando eu critico a direção do Santos, falo que é um futebol de várzea, uma direção de várzea, falaram pra eu não usar esse termo, que eu ganho dinheiro falando do Santos. Quem me dera, meu canal não é nem monetizado, é um canal pequeno ainda. Espero um dia conseguir, né? Espero viver pra falar do clube que eu amo. Mas assim, não tem como a gente não falar que é uma várzea. Essa direção do Santos, esses dirigentes do Santos são uma piada e de várzea. Enfim, boa sorte, Kleber Xavier. Espero que você faça um bom trabalho, que consiga trazer muitas glórias ao Santos, tá? Que consiga usar a Vila Belmiro pra ser ali o alçapão que nenhum adversário ganhe e fique com medo quando vai enfrentar o Santos ali. E que consiga sempre bons resultados fora de casa também. É isso que o santista quer. Futebol bonito, futebol defensivo, de contra-ataque, tanto faz. O santista só tá cansado e quer começar a ganhar. E você? O que você acha? O que você achou dessa entrevista do Kleber Xavier? O que você espera do futebol dele? E o que você achou dessa entrevista do nosso vice-presidente? Comenta aqui embaixo, vamos conversar e bater um papo sobre. Também se inscreva no canal, estamos aqui sempre falando sobre o nosso peixão, de uma maneira que não tão profissional, tão não jornalística, mas é isso, é torcedor do Santos, é apaixonado por esse clube. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos, ativa o sininho e deixa o like que ajuda muito, beleza? É isso, demorou, tamo junto, é nóis!